Olá, estamos de volta com a aula do PGAD e Crédito Rural. Hoje, nessa aula, vamos aprender um pouco mais sobre esse sistema, mais precisamente sobre a parte de importações de XML. Para que eu possa fazer uma importação de um XML, a primeira coisa que eu tenho que definir são as configurações em arquivo importador de XML de NFE. Para que eu possa fazer a importação de maneira correta, a primeira coisa que eu devo observar aqui no menu Configurar repositórios são os repositórios, o local do repositório de arquivos XML antes da importação e o local do repositório dos arquivos XML após serem importados. Todos os XMLs que você tiver para importar, ele deve estar dentro dessa pasta. Ah, mas eu posso definir uma outra pasta? Naturalmente, você pode colocar qualquer outra pasta. Todavia, o sistema ele já vem com esses caminhos por padrão. É interessante você mantê-los e adotá-los como padrão também, para facilitar o dia a dia. Bom, então eu tenho aqui configurado o local onde vai ficar os XMLs antes de serem importados e tenho aqui o local onde vai ficar os XML depois de serem importados. Uma vez definidas essas configurações, nós precisamos colocar os XMLs dentro da pasta temp, nesse caso, que foi definido no repositório. Bom, eu vou fechar esse módulo por hora, vou minimizar o sistema. Aqui dentro dessa pasta documentos, eu já tenho alguns XMLs que eu defini para essa videoaula. Vou pegar todos eles aqui, né? Ctrl A, copiar e vou colocar dentro da pasta do sistema, que é aquela pasta temp. Então vou clicar nessa ícone aqui da área de trabalho, que é a pasta de trabalho do PGAD Crédito Rural. Você observa que quando você entra dentro desse atalho para a pasta do PGAD Crédito Rural, você tem aqui o campinho, aliás, a pasta temp, que é a pasta onde nós vamos colocar os arquivos. Também temos aqui a pasta NFE, onde serão colocados os arquivos após serem importados. Então, vamos dar uma olhada aqui na pasta NFE. Verifica que não existe nada aqui dentro dessa pasta ainda. Vamos voltar aqui. Vamos entrar na pasta temp. E aqui sim vamos colocar todos os XMLs da pasta documentos, os XMLs que eu reservei, ok? Vamos voltar aqui na parte do sistema, arquivo, importador de XML de NFE. Bom, já tenho todos os arquivos no repositório temp, já estão armazenados lá. E a única coisa que eu preciso fazer nesse momento é importar os XMLs válidos. Então, para isso, eu clico no botão Importar. Quando eu clico nesse botão, ele pede para mim informar o período onde eu desejo importar os arquivos. Então, nesse caso, é setembro de 2014 mesmo. Vou pressionar OK. Aqui ele me informa o local onde eu estou capturando os XMLs de notas fiscais e o local após eu importar esses XMLs. Desejo importá-los? Sim. Olha que interessante. Esse XML, ele possui um documento cujo seu código de saída é 6102.
Eu preciso definir um código para que seja trocado no lançamento. Então, qual é o código de entrada a ser usado quando um documento discriminar o CFOP 6102? Nesse caso, 101, que é uma compra para industrialização ou produção rural. Nesse caso, o sistema já detectou que houve um erro, não é um código 1, tem que começar com 2, então vou corrigir ele aqui. À medida que o sistema vai importando, ele vai verificando. Se caso ele detectar que há mais códigos para serem trocados, ele vai exibir essa caixa. Então, qual é o código a ser usado nas operações 5403? 403. Compra para comercialização. Não. Compra para industrialização. Substituição tributária. Também não. Nós temos que definir o código mais adequado para a situação, ok? De acordo com as entradas em si. Nesse caso aqui, como exemplo, eu poderia estar procurando um código mais adequado nessa relação, ok? Então, só para facilitar, vou puxar esse campo para cá, vou classificá-lo pelo alias, perdão, vamos pegar aqui, ó. Qual o código mais adequado para a operação 5403? Então ela vai ser 1, vai ser algo relativo à substituição tributária. Então eu vou selecionar aqui. Compra para industrialização ou produção. Esse código aqui é para operações tributadas. Vou procurar um código para ST. Acredito que o código mais adequado nessa situação seria 1.401. Bom, veja bem, vamos fazer o seguinte, eu vou procurar aqui tudo que é relativo à produção rural. Como é que eu faço? Venho aqui, descrição, procurar por, filtrar em qualquer posição que exista produção. Compra para produção rural. Não existe um código familiar, então eu vou usar um código substituto aqui, que no caso seria 1.401, que é o mais provável no nosso caso. Ok, continuando. Temos que achar o código mais que se encaixa melhor para esse CFOP. No caso, ele é um documento, emissão de documento relativo à operação ou prestação, cupom fiscal. Então, nesse caso aqui, o mais coerente, ao meu ver aqui, seria 101. Ok? 5405. Se você julgar que o código deve ser um outro, fica a seu critério, ok? 5405. Qual é o código para ser usado nas operações de entrada? 1.401. Ok. 1.405. Venda de produção. Então, seria compra para industrialização. Acho
Acho que eu coloquei o código errado ali, mas legal, já vai ser uma forma da gente modificar lá no cadastro de CFOP. Aqui eu tenho 2.101, 2.101. Ok, as notas foram importadas com sucesso e de acordo com os CFOPs que eu defini. Então, você tem a liberdade de colocar os CFOPs que você deseja para efeito de entrada. Uma vez concluída a importação, ele te dá um log de auditoria. Ele disse aqui que iniciou às 19h06, terminou às 19h12. Não houve nada nesse meio tempo que atrapalhou a importação. Joia! Onde estão os documentos que eu importei? No caso, estão aqui. Então, se eu selecionar e der Preview, você vai conseguir verificar o documento em si, ok? Então, aqui eu consigo imprimir um documento, visualizá-lo, né? Se eu quiser excluir esse XML que foi importado através do módulo gerenciador de NFE, eu posso selecionar o documento que eu quero e colocar excluir, né? Se eu quiser procurar um documento específico, como por exemplo, eu quero saber todos os documentos cujo número seja 72159. Vou dar, atualizou, ok, ele buscou o registro com o código que eu quis. Eu tenho aqui também uma forma de organizar os XMLs antes de eu fazer a importação. Por exemplo, se você tem uma pasta onde contém vários arquivos e você não sabe se esses arquivos pertencem ao mês que você deseja importar, você pode usar esse botão, né, essa opção, previamente antes de importar os arquivos. O que ela vai fazer? Ela vai separar por CNPJ, mês, ano, cada um dos XMLs que estiverem na pasta definida no diretório temporário. E após ele organizar, ele vai criar subpastas dentro da pasta temp. E ali então vai estar CNPJ, ano, mês, e ali você vai conseguir os XMLs separados, mês a mês, ano, também o o CNPJ. Ok? Se eu quiser fazer a baixa de um desses documentos através do portal da Nota Fiscal Eletrônica, a primeira coisa que eu vou ter que ter é a chave de acesso. Então eu vou clicar em Download do sistema. Ele vai abrir para mim aqui o site da Nota Fiscal Eletrônica. Eu vou estar digitando a chave de acesso e digitando a imagem ao lado e dando continuar. Essa opção ela vai baixar o XML da Nota Fiscal Eletrônica. Porém, esse procedimento precisa do certificado digital. Existe um outro procedimento onde eu não necessito do XML da chave de acesso da nota fiscal. Não preciso do certificado digital para baixar o XML da nota fiscal. Eu precisaria somente a chave de acesso para fazer essa importação. Porém, nós vamos ver isso na parte de lançamentos. Ok. Vamos verificar então o resultado da importação. Vou vir aqui em lançamento, documentos fiscais de entrada. Aqui estão então 17 documentos de entrada que foram registrados no sistema. Vamos ver se tem documentos de saída. Temos aqui 10 documentos de saída que foram registrados no sistema. Deixa eu ver se tem algum documento que foi emitido pelo destinatário da produção. Nesse caso não existe nenhum documento.
Ok, nessa videoaula nós aprendemos a importar os XMLs de nota fiscal eletrônica. Na próxima aula vamos aprender a importar os XMLs de CTE, conhecimento de frete. Ok?